vamos falar, para encerrar por hoje, vamos falar da teologia de Calvino. O grande livro de Calvino chama-se Institutas da Religião Cristã. Começou como um livreto escrito em 1536, que na edição atual, em inglês, tem 225 páginas, e terminou com 4 volumes, né? Eu pedi para o Nilton trazer para mostrar para vocês. 4 volumes, Institutas da Religião Cristã, mais de 1.500 páginas. A cada edição, Calvino expandia o seu livro. E ele também reorganizava. Uma famosa reorganização que ele fez foi tirar a predestinação, que estava no volume 1. Ele tirou de perto da doutrina da providência de Deus, que era onde ele tinha posto inicialmente, e jogou lá para depois da oração, já na vida cristã, no volume 3. Ele fez esse arranjo porque ele entendia que a predestinação ela não serve para você alcançar uma pessoa. Ela serve para dar conforto para quem já é cristão. Isso aí depois o Beza acabou avacalhando tudo, trazendo tudo de volta e não entendeu qual foi a intenção do Calvino. Né? Eu acho que esse pensamento é interessante a gente ter sempre em mente. Né? Você não usa a predestinação para alcançar uma pessoa. Você usa a predestinação como a Bíblia usa, para te dar conforto, segurança, de que a tua salvação é irrevogável, que a tua salvação é segura, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele ia aumentando o livro, ele nunca mudou nada no livro, mas ele ia aumentando. Ele ia enriquecendo com citações das Escrituras, com citações dos pais, dando apoio para ele. Os pais favoritos dele eram Crisóstomo e Bernardo de Claraval, né, mais recente Bernardo, já da Idade Média, e principalmente Agostinho. Ele também ia expandindo conforme ele ia vivendo a condição de pastor. Ele exemplifica muito o que o Lutero disse. Lembra que o Lutero disse que você se torna teólogo vivendo experiências. Deus fez ele viver experiências, não só dele, mas também das outras pessoas na condição de pastor. Ele também ia estudando cada vez mais a palavra, melhorando o entendimento que ele tinha da palavra de Deus. Ele escreveu comentários de quase todos os livros da Bíblia. Aqui o Nilton trouxe para mim, para eu mostrar para vocês alguns comentários que nós já temos em português. Está saindo muito agora, né? Comentários do Calvino. Eu acho que vocês têm também. Aqui tem alguns. Deixa eu mostrar um separado aqui. Esse aqui de 1 Coríntios, ó, da Edições Paracletos. Esse aqui de Efésios, da Fiel. Certo? Comentários de Calvino às Escrituras. Ele morreu quando estava escrevendo o comentário em Ezequiel. Então ele não escreveu em todos os livros, até porque não deu. Um livro em que ele não se aventurou a escrever um comentário foi o livro de Apocalipse. E ele dizia que ele não escrevia um comentário porque ele não tinha entendido o livro. Certo? Hoje qualquer Zé Mané escreve comentário de Apocalipse. Não é verdade? É verdade. Né? Por quê? Porque falta humildade, gente. Falta humildade. Coisa que Calvino tinha de sobra. Isso é nítido nos escritos dele. Um contemporâneo dele, disse: ó grande e sábio Calvino, por não ter escrito um comentário de Apocalipse, já que ele não tinha entendido o livro. Ele não disse que ninguém pode entender. Ele disse que ele não tinha entendido. Se você entendeu, vá em frente. Eu não entendi. Certo? O professor Calhoun disse que 4 palavras descrevem os comentários de Calvino: exatidão, clareza, brevidade e humildade. Ele começou com Romanos em 1540, porque ele achava que Romanos era uma chave para interpretar toda a Escritura. E realmente é, né? Quanto às institutas da religião cristã, características dela. Em primeiro lugar, ela é bíblica, extremamente bíblica. É uma obra com quase 7.000 citações bíblicas. Calvino ele é obcecado por dar base bíblica para tudo que ele defende. Sempre, sempre. E nunca ir além do que a Escritura diz. O John T. McNeill disse que a prontidão de Calvino em trazer trechos das Escrituras para apoiar todo e qualquer ponto de argumentação é impressionante e provavelmente nunca foi superada. A Escritura sempre, sempre, sempre. Em segundo lugar, ela é sistemática.
Essa obra é sistemática. Ele ajustava a ordem das coisas e ele fazia com que tivesse ligação entre um aspecto e o outro. O livro do Melanchthon, Locke Communis, parece mais uma coleção, parece mais assim um monte de livros justapostos sem nenhum cruzamento entre eles. Já o Calvino não, o Calvino a coisa toda ela tem uma amarração, uma coisa depende da outra. Entretanto, Calvino dizia que nesse arranjo do entendimento da teologia, nós temos somente uma ignorância instruída. Então a gente tem muito estudo, o que nos faz sermos ignorantes. Era assim que ele via, certo? Quando você termina de ler as Institutas, você termina como alguém muito instruído, mas totalmente ignorante. E aí ele diz que nós só podemos ir até onde a Escritura vai. Ele sempre usava a figura de que quando você tenta ir além das Escrituras, você cai num labirinto. Ele usava a palavra francesa, que eu acho que é bem parecida, para labirinto. Se você for além das Escrituras, você cai num labirinto. Não caia no labirinto. Fique sempre até onde as Escrituras vão. E ele fez exatamente isso na doutrina da eleição, pela qual ele é muito conhecido. Certo? Ele pegou a eleição, como está na palavra, e levou até onde dá para ir. E aí ele parou. Aí ele pegou a responsabilidade humana e levou até onde dá para ir. E aí ele parou. Ele não criou um sistema lógico em que ele consegue juntar essas duas coisas. Muitas pessoas acham que ele fez isso. Ele nunca fez isso. Por causa da humildade dele que ele tem diante de Deus e diante da palavra de Deus. O que ele fazia era o seguinte: ele leva as duas até onde a Escritura vai, e aí ele cai aos pés de Deus em adoração, como Paulo fez em Romanos 11, 33 a 36. Ó a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. É mais ou menos a mesma atitude. E aí a gente entra exatamente nesse próximo aspecto das Institutas, que elas são devocionais. Certo? Sempre há um elemento de adoração nelas. Parece estranho, mas o Warfield disse que não é a mente, mas o coração que Calvino tenta atingir primariamente com a sua teologia. Na primeira edição das Institutas, o subtítulo era Institutos da Religião Cristã, subtítulo: O sumário da piedade e do que quer que seja necessário saber quanto à doutrina da salvação. Então, o Tomás de Aquino tinha escrito a Summa Theologiae, sumário da teologia, do conhecimento de Deus. O Calvino escreveu a Summa Pietatis, o sumário da piedade. Certo? É diferente, a abordagem é diferente. O Calvino dizia que se as Escrituras te permitissem ir além do que ele foi, então vá. Só não vá se as Escrituras não te permitem ir. Quanta gente precisa ouvir essas coisas, hein, gente? Ele foi o mais longe que ele conseguiu ir. Mas é impressionante como em alguns pontos ele para e adora. Quando ele estava, no capítulo 5 do livro 1, quando ele estava tratando da doutrina da Trindade, ele diz assim: é uma doutrina feita mais para que adoremos do que para que investiguemos meticulosamente. Quando ele escreveu sobre a doutrina da eleição, ele diz assim, no final: Deus quis que nós reverenciássemos, mas não que nós entendêssemos, para que também através disso ele nos enchesse de assombro. Né? Então vejam bem, gente, tem muita gente por aí que diz: não, a calvinismo é o fatalismo, nem o cara... Não. Calvinismo é Escrituras. Ninguém disse que nós tínhamos entendido. Calvino nunca disse que... Ela acabou de dizer. Deus quis que nós reverenciássemos, mas não que entendêssemos. Por quê? Porque Deus quer de nós adoração. Adoração. Por fim, as Institutas são práticas. Nada é mais marcante no trabalho do Calvino do que o fato de que ali você vê a síntese de um indivíduo que é um exegeta, um teólogo sistemático, um pastor e um pregador. Tudo junto, numa única pessoa. Ele não queria ser isso, mas Deus queria que ele fosse. Deus queria que ele fosse. Que ele fosse essas quatro coisas numa única pessoa, para que ele pudesse fazer o que ele fez, porque esse indivíduo vai irradiar o protestantismo para muitos outros lugares.
certo? Muito mais do que o Lutero. Lutero é fundamental porque o Lutero abriu a porta. Só que o Calvino é o organizador daquele bando, transformando num exército, certo? E a maioria das igrejas protestantes descendem indiretamente de Genebra, porque todo mundo foi aprender lá para depois aplicar nos seus respectivos países, certo? O Dr. Calhoun diz que se o Calvino tivesse seguido o seu caminho para Estrasburgo e tivesse se isolado numa torre de marfim, se tornando um acadêmico, ele também teria escrito as Institutas da Religião Cristã. Mas seria um outro livro, um livro diferente, certo? E o que nós temos é muito melhor. Muito melhor. Porque é um livro escrito por um indivíduo que foi forçado por Deus a viver a vida, apesar de ser um grande intelectual. A T.H.L. Parker disse: as Institutas de Calvino não foram escritas numa torre de marfim, mas no meio de agruras com crianças e de choro de bebês. Porque a casa onde Calvino morava tinha uma série de parentes que moravam com ele, todos com crianças pequenas. Então ele estudava com choro de criança, com todo tipo. As mulheres, inclusive, têm esses episódios, né, que as mulheres tratavam de todo jeito de isolar um pouco as crianças para defender o Calvino e ele conseguir se concentrar um pouco melhor lá onde ele estava estudando e escrevendo, né? O Calvino, para mim, minha avaliação, ele é muito parecido com o apóstolo Paulo, né? Toda a atitude dele, tudo que ele faz, a maneira como ele age, a maneira como ele escreve, acho que lembra muito. Só para encerrar, eu coloquei aí por último a questão da adaptação. O Calvino diz várias vezes que a Bíblia, esse livro, é Deus falando em linguagem infantil. É um pai que fala para os filhos em linguagem para criança. Ele usa parábolas. Hoje de manhã o Newton usou a figura do oleiro, né? Ele se colocou como um oleiro. Para quê? Para a criancinha dele entender, nós. Né? Porque vocês são pequenos, vocês não entendem nada. Eu preciso, como um pai, explicar para vocês. Essa é a atitude de Deus, era isso que Calvino dizia. Então o Calvino falava muito da acomodação, da adaptação das Escrituras a nós. É um livro escrito para seres humanos. É um livro escrito para que a gente consiga entender e adorar, né? Mas ele não vai revelar tudo. Nós não vamos entender tudo sobre Deus na palavra. E ele dizia que a mesma coisa deve ser feita na igreja por aqueles que ensinam. Eles devem ter a mesma preocupação. Fazer com que as pessoas entendam a mensagem. Que elas se adaptem. É claro que um indivíduo que sai de um grande seminário com um doutorado em teologia, ele pode vir aqui e falar durante horas coisas que nenhum de nós vai entender. Mas para que serve isso? Além de uma exibição gratuita de capacidade, ou sei lá, né? Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a palavra chegue a todas as pessoas. Então, nas Institutas, há também essa adaptação. Infelizmente, as traduções são muito complicadas. Porque os tradutores, eles gostam de complicar, não sei porquê. Né? Existem algumas escolas assim de tradução que gostam de falar bonito e tal. E o Newton estava comentando isso comigo hoje de manhã, que é muito difícil pegar essa edição das Institutos, que está em português, e entender alguma coisa. Né? O próprio Dr. Calhoun, ele fala para os alunos dele, peguem nessa tradução aqui. Ele diz qual é, a tradução em inglês. Né? Porque as outras não dá para entender nada. Certo? Porque o tradutor resolveu, né? Sabe quando tenta rebuscar de graça? Né? Contra o espírito do Calvino. O espírito do Calvino nunca foi esse. Tá certo? Mas é um grande homem de Deus. Nós vamos ver depois, no domingo que vem, nós vamos ver como ele influenciou todo o protestantismo. Oi? Ele escreveu em latim e ele mesmo traduziu para o francês. Eles escreviam, todos esses intelectuais escreviam em latim. O próprio Lutero, né? Como é que ele lia Lutero? Ele lia Lutero em alemão? Claro que não. Ele lia Lutero em latim. Latim era a língua universal, então eles escreviam em latim. Só que o Calvino fazia questão de sempre, ele mesmo traduzia para o francês, né? Para colocar na mão do povo dele e dos franceses também, dos huguenotes franceses. Né? Ok, gente, mais alguma dúvida? Senão nós vamos encerrar aqui com o Calvino. Oi? 59 não, né?
Os 500 anos. 500 anos, isso, porque ele nasceu em 1509, né? Isso. Essas homenagens são interessantes, né? Mas eu tenho certeza que Calvino ia odiar. Mas o povo gosta, né, de homenagear e tudo, né? Mas é interessante realmente, vai ser 500 anos. Lá quando foi, eu acho que foi quando teve os 450 anos que foi feito aquele grande monumento que tem lá. Eu vou mostrar, eu estava esquecendo de mostrar as figurinhas, só mais uns minutinhos aí para a gente mostrar as figurinhas. Eu só quero mostrar rapidinho aqui então para a gente encerrar. Aqui o Calvino, aqui o Farel colocando aquela prensa no Calvino, né? Amaldiçoando a tranquilidade dele. Aqui os dois sendo expulsos de Genebra, certo? Pelo povo de Genebra. Então os dois saem da cidade. Aqui aquele monumento que tem lá em Genebra, né? Aqui esse monumento é um muro bem longo, com várias pessoas. Bem no centro estão esses 4 indivíduos. Aqui é o Farel, aqui o Calvino, esse é o Beza, sucessor do Calvino, e esse aqui é o John Knox, o grande reformador escocês, certo? E aqui uma capa de uma edição de 1834 das Institutas da Religião Cristã, Ioannis Calvini, certo? Em latim, certo?